Olá, meus amigos! Hoje vamos falar de um movimento que pode redefinir não apenas a política latino-americana, mas também o lugar do continente no tabuleiro global. Um movimento que, à primeira vista, parece apenas diplomático, mas que guarda dentro de si o potencial de se tornar um marco histórico. Estou falando da aproximação entre Brasil e México, os dois maiores gigantes da América Latina. Por muito tempo, nossas histórias caminharam em paralelo. O México, voltado ao norte, dependente das regras impostas pelos Estados Unidos. O Brasil, inclinado ao sul, com os olhos no Mercosul e mais recentemente nos BRICS. Dois países enormes, culturalmente ricos, economicamente fortes, mas que de certa forma sempre mantiveram distância. Agora, esse cenário começa a mudar. E não é exagero dizer que essa mudança pode alterar o destino de toda a região. O encontro dos gigantes nesta semana, a Cidade do México recebeu a maior delegação brasileira em anos. Uma missão de peso, encabeçada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e acompanhada por ministros, empresários e representantes de alto escalão. O objetivo é claro: relançar a relação bilateral entre Brasil e México em uma chave estratégica que vá além do comércio e se projete para áreas como tecnologia, energia, meio ambiente e política internacional. O comércio bilateral já ultrapassa 12 bilhões de dólares anuais, consolidando o México como o segundo maior destino das exportações brasileiras na América Latina. Mas os números, embora importantes, são apenas a ponta do iceberg. Imagine por um instante uma integração profunda entre Brasil e México. Juntos, somariam mais de 10 milhões de quilômetros de território, tornando-se a segunda maior extensão do planeta, atrás apenas da Rússia. Unidos, seriam também a terceira nação mais populosa do mundo, com cerca de 350 milhões de habitantes, superando os Estados Unidos e ficando atrás apenas da Índia e da China. E em termos econômicos, o PIB conjunto alcançaria a marca de 4 trilhões de dólares, colocando essa aliança como a quarta maior economia global. Não se trata apenas de números em planilhas. Trata-se de uma verdadeira potência cultural e natural. Seria o país mais mega diverso da Terra, somando riquezas ambientais incomparáveis, 55 sítios declarados, patrimônio da humanidade pela Unesco e mais de 200 línguas originárias. Uma fusão de história, cultura, biodiversidade e inovação com peso geopolítico inegável. Por que agora? A pergunta que surge é: por que esse movimento está acontecendo justamente agora? Primeiro, porque tanto Brasil quanto México vivem momentos de virada em suas políticas externas. O Brasil, depois de sofrer com as tarifas impostas pelos Estados Unidos e pela instabilidade do mercado norte-americano, busca diversificar seus parceiros. Em alguns setores, os Estados Unidos chegaram a impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, atingindo duramente a indústria nacional. O México, por sua vez, embora ainda preso ao TEMEC, começa a perceber que depender quase exclusivamente do vizinho do norte é uma estratégia frágil e arriscada. Segundo, porque existe uma sintonia política rara. De um lado, Claudia Sheinbaum, recém-eleita presidente do México, com um mandato sólido até 2030. Do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, que governa o Brasil com a perspectiva de estender seu legado até 2030, caso seja reeleito em 2026. Ambos lideram projetos progressistas, comprometidos com justiça social, combate à pobreza, erradicação da fome e redução das desigualdades históricas. Essa coincidência de visões cria um ambiente propício para algo que, até poucos anos atrás, parecia improvável. Mas para entender a importância desse movimento, é preciso olhar para trás. A primeira relação diplomática formal entre Brasil e México data de 1834, mas desde então o relacionamento sempre foi marcado pela distância. Durante grande parte do século XX, o México viveu governos neoliberais alinhados aos Estados Unidos,
enquanto o Brasil buscava liderar processos de integração regional, como o Mercosul e, mais tarde, os BRICS. Essa separação se deveu, em parte, ao fato de que as duas economias sempre foram mais competitivas do que complementares. Ambas produzem automóveis, exportam produtos agrícolas, exploram petróleo, investem em energia e tecnologia. Em vez de se somarem, competiam. O resultado foi um afastamento natural, alimentado também por pressões externas, sobretudo da Casa Branca, que nunca teve interesse em ver uma integração profunda na América Latina. Mas, ironicamente, quem ajudou a mudar esse quadro foi justamente o presidente americano. Ao impor tarifas e ameaçar acordos, ele abriu os olhos dos dois países para a necessidade de diversificação. Para o Brasil, significou buscar mercados fora dos Estados Unidos. Para o México, significou reduzir a dependência de um vizinho instável e imprevisível. Esse movimento de aproximação não começou agora. Em 2022, Lula viajou ao México para se reunir com Andrés Manuel López Obrador. Em 2023, a Comissão Binacional México-Brasil foi reativada após 5 anos de inatividade. Em 2024, Lula voltou ao país para a posse de Claudia Sheinbaum e reforçou a ideia de que Brasil e México devem olhar mais um para o outro. Agora, em 2025, essa visão se transforma em agenda concreta. Durante a missão desta semana, houve encontros empresariais com mais de 350 líderes do setor privado, além da assinatura de acordos para a promoção de investimentos, cooperação em biocombustíveis, saúde, exploração energética em águas profundas e até no setor agroalimentar. O Banco Central Brasileiro também esteve presente, demonstrando que o movimento vai além da retórica. O potencial é enorme. México e Brasil não estão apenas abrindo mercados. Estão construindo uma base para algo maior. Um eixo de poder regional capaz de negociar em melhores condições com Estados Unidos, Europa e China. Se essa aproximação se consolidar, poderá nascer uma verdadeira coluna vertebral da América Latina, capaz de impulsionar integração regional em áreas como infraestrutura, energia limpa, segurança alimentar e inovação tecnológica. Vale lembrar que juntos, os dois países representam quase 400 milhões de pessoas. Mais do que números, isso significa um mercado consumidor gigantesco, uma força de trabalho imensa e uma base cultural que une música, alegria, futebol e uma profunda tradição de resistência. O mundo vive tempos de incerteza. A Casa Branca ameaça reabrir ciclos de instabilidade. A guerra comercial entre Estados Unidos e China continua a pressionar países emergentes. A Europa enfrenta divisões internas e crises energéticas. Em meio a esse cenário, Brasil e México surgem como potências pacíficas, que não têm conflitos com seus vizinhos, que dialogam com todos e que podem oferecer ao mundo uma nova voz. Uma voz latino-americana. Uma voz que fala de multilateralismo, cooperação climática, comércio justo e soberania. É claro que ainda existem obstáculos. O passado de distanciamento não desaparece de uma hora para outra. A competição econômica ainda é real. A pressão dos Estados Unidos sobre o México continua forte. Mas há um elemento novo, a vontade política de superar essas barreiras. Lula e Sheinbaum sabem que não podem perder essa oportunidade. Talvez nunca mais exista um momento tão favorável para transformar o sonho da integração em realidade. E se conseguirem, não será apenas Brasil e México que ganharão. Será toda a América Latina. Algo se move no continente. Dois gigantes despertam não mais isolados, mas lado a lado. E quando esses gigantes caminham juntos, o mundo inteiro precisa prestar atenção. E você acredita que Brasil e México podem se tornar a nova espinha dorsal da integração latino-americana? Deixe sua opinião nos comentários, vamos debater juntos. Se gostou desta análise, curta o vídeo para que mais pessoas conheçam esse tema. E não se esqueça de se inscrever no canal Arquivo Mundial, onde sempre trazemos análises profundas e emocionantes sobre geopolítica nacional
e global.